Olá novamente. Vamos agora falar do método do fator integrante. Esse método é especialmente utilizado para equações lineares de ordem 1, ou seja, equações da seguinte forma: y' mais alguma coisa vezes y igual a alguma coisa. Nós vamos ver na semana que vem que equações lineares têm algumas propriedades muito boas e elas são sempre escritas dessa forma. Alguma coisa vezes a derivada mais alta, mais alguma coisa vezes a segunda derivada, e assim por diante. Por exemplo, equações como estávamos lidando na primeira semana são todas lineares, porque a gente pode passar o 2 para o outro lado. Essas equações também podem ser mais elaboradas e os termos depender de x não serem constantes. O método do fator integrante, assim como o método usado para equações separáveis, ele tenta tornar o lado esquerdo da equação o d dx de alguma coisa. Para isso, ele usa um truquezinho, e esse truque é o chamado fator integrante. E o truque é o seguinte: não é verdade que sempre a gente consegue deixar o lado esquerdo como d dx de alguma coisa. Porém, para esse tipo de equação, se a gente multiplicar por uma nova função os dois lados, então, quem sabe, nós possamos usar a regra do produto e transformar o lado esquerdo no d dx da nossa função y vezes um fator integrante. E isso funciona. Vamos nos concentrar agora no lado esquerdo da equação, nesta parte aqui. E se olharmos para essa parte, a gente vê que esta igualdade aqui ela é satisfeita se d dx de μy é igual a μy' μ de p de x, y. Por outro lado, pela regra de Leibniz, ou mais conhecida pela regra do produto, derivado de μy é m'y mais μy'. Note que o segundo termo ele é comum, tanto aqui quanto aqui. Nós podemos cortá-lo, mas ainda o y aparece tanto multiplicando μ' quanto multiplicando μ p de x. Ou seja, a igualdade que nós concluímos aqui só pode ser satisfeita se ela for satisfeita para todo y. Então, supondo que o y não é zero em algum ponto interessante, essa igualdade tem que ser satisfeita tirando o y. Vamos recapitular um pouquinho. Se nós começarmos com uma equação linear de ordem 1, y' mais p de x, y igual a q de x, nós podemos multiplicar por esse fator μ, de forma que d dx de μy seja exatamente o lado esquerdo da equação, ou seja, μy' igual a μy' mais μ p de x, y. E o μ que satisfaz isso é exatamente o μ que satisfaz, por regra de Leibniz, μ' igual a p de x, μ. O interessante é que esta equação aqui é muito fácil de se resolver. Se a gente lembrar da função exponencial, que sua derivada é ela mesma, e lembrar da regra da cadeia, a gente se convence que um bom chute é tomar μ igual a e de f de t. E de fato, tomando μ igual a e de f de t, a equação aqui em cima é satisfeita
simplesmente se encontrarmos uma f tal que f' é igual a p de x. E é daí que vem a fórmula para o fator integrante, que o μ é e elevado à integral de p de x. Sumarizando uma segunda vez toda a história, se nós começarmos com uma equação linear de ordem 1, desta forma aqui, e tomarmos a função μ igual ao exponencial da integral de p de x, então vale que, quando nós multiplicarmos aqui por μ, o lado esquerdo é exatamente igual a d dx de μy. Ou seja, se a gente seguir a igualdade de um lado para o outro, a gente conclui que d dx de a integral de p de x dx vezes y é igual a e a integral de p de x dx vezes q dx. Integrando os dois lados por x novamente, a gente conclui que e elevado à integral de p dx dx y é igual a integral desse integrando aqui, mais uma constante c. Ou ainda mais, lembrando que dividir pela exponencial de alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar pela exponencial de menos aquilo, a gente conclui essa forma fechada para a solução, que y de x é igual a exponencial de menos integral de p de x, vezes essa integral aqui, mais a mesma exponencial, vezes uma constante. E a constante é livre, pode ser tomada qualquer número real. Vamos fazer alguns exemplos para fixação. Eu não sei como são vocês, mas eu nunca tive muita memória para ficar lembrando coisas. Então eu sempre achei muito mais fácil aprender alguma forma simples de deduzir tudo. E vamos tentar continuar desta forma. Então, o que a gente quer do método fator integrante é pegar esse lado esquerdo aqui, multiplicar por uma μ, de forma que isso seja a derivada de μy. Usando a regra de Leibniz, a gente pode cortar esses dois termos e ainda cortar. Desculpa, a gente tinha cortado o termo errado. Então nós podemos cortar esses dois termos porque são idênticos e ainda cortar o y. A gente conclui aqui nesse caso que o μ' é igual a 3μ. Novamente, usando a regra da cadeia, uma conta simples nos mostra que uma solução para μ é μ igual a exponencial de 3t. Né? Se você fizer a derivada aqui, é 3t. Quando se deriva, o 3 cai para baixo e fica lá. Então, se isso aqui for μ, isso aqui é 3μ. Portanto, multiplicando a equação de cima por μ dos dois lados, a gente ganha e3ty' mais 3 e3ty igual a e3t vezes t mais e a menos 2t. E o interessante é que fizemos exatamente para que esse termo aqui seja exatamente e3t'. Então, como derivada de fg' é igual a f'g mais fg', nós temos que isso aqui é e3ty' mais e3t'y é igual exatamente a e3t'y'. Isso é muito bom porque a gente tem uma derivada fechada igual ao lado direito da equação, que aqui eu já vou distribuir para ficar mais fácil de fazer a integral. Então isso fica t e3t mais e3t menos 2t, que fica et. Se a derivada de uma função é o que a gente tem do lado direito, então a função é uma antiderivada
do que a gente tem do lado direito. Essa integral aqui não é difícil de se fazer. A primeira, você pode usar a integração por partes, e a segunda é uma integral direta. E multiplicando por e a menos 3t dos dois lados, a gente tem que a solução geral da equação é um polinômiozinho mais um termo e a menos 2t mais uma constante que é livre, ela é determinada pelo problema de valor inicial vezes e a menos 3t. Vamos fazer mais um exemplo. Agora algo um pouquinho mais elaborado. Vejam que o nosso y' tem alguma coisa multiplicada aqui e a gente não está exatamente na forma que a gente chamou de equação linear. Mas isso é fácil de resolver, é só dividir todo mundo por t. Agora, fixada essa forma, a gente pode começar olhando para o lado esquerdo da equação e lembrar que a gente quer um μ, tal que μ y' é μ y' mais μ, ou mais t sobre t, μ. Usando a regra de Leibniz, a gente vê que o primeiro termo é comum às duas equações, e ainda mais a gente pode cancelar o y. Chegando a, novamente, μ' é igual ao p de x vezes μ. Então, esse é um caso um pouquinho mais elaborado, onde o μ, de fato, é exponencial de uma função f de t, onde a f' de t tem que dar um mais t sobre t. Então, distribuindo aqui a divisão, isso fica 1 sobre t mais 1, que é uma função bem fácil de integrar, né? Então, se você quer integrar essa função aqui, como a integral linear, ela distribui em relação à soma, isso é simplesmente a integral da primeira mais a integral da segunda. Tudo bem? Então, a μ vai ser integral de ln da norma de t mais t. Bem, a gente pode distribuir a exponencial e exponencial do ln de alguma coisa, então, alguma coisa elevado ao logaritmo da mesma base é exatamente aquela coisa, né? Então, tá, norma de t e a t. A gente está agora supondo t maior do que zero. Isso é um pedido do exercício. Então, esse módulo é simplesmente t e a t. E novamente, o que a gente vê aqui é que, multiplicando os dois lados por t e a t, a gente verifica que o que está multiplicando o y aqui é exatamente t e a t'. Portanto, isso daqui é f g' mais f' g, ou seja, perdão, melhor falar, μ y' mais μ' y, exatamente o ddt de t e a t y. De novo, a vantagem de ter uma expressão fechada aqui é que a gente pode cancelar o termo do meio e a gente vê que nós temos alguma função que a gente sabe que a derivada é t e a t. Apertei o botão errado. Então, se a derivada dessa função aqui é t e a t, a gente conclui que a função em si é simplesmente uma antiderivada de t e a t. E aqui eu vou colocar
mais a constante, só para deixar bem explícito o quanto essa constante é importante. Novamente, esta integral aqui é só um exercício de parciais. E nós concluímos prontamente que t e ty é a expressão do lado direito. Ou, dividindo por isso daqui dos dois lados, concluímos que a função y é uma função racional bem simplesinha, t menos 1 sobre t, mais uma constante vezes e menos t sobre t. Inclusive é até melhor fazer assim mesmo. E lembrem que a gente está assumindo t maior do que zero. Isso daqui é a hipótese no problema. Porém, o nosso problema é um problema de valor inicial. Então vamos encontrar o C. Veja que nós temos um parâmetro de liberdade que nós podemos usar para encontrar quem é veja que esse ln de 2 com ln de 2 corta com 1 aqui. Então C, no final das contas, dá também ln de 2. A solução final é y igual a t menos 1 sobre t mais ln de 2 e menos t sobre t. Essa é a solução do TVI. O último problema, vou abordar aqui porque tem um exercício na lista, eu coloco aqui a condição inicial, y de 0 igual a 1a, o a arbitrário. Então a gente tem que resolver para qualquer a. Certo? Então, só lembrando, método fatorial integrante, de novo, o que a gente quer é algum mi, tal que mi de y' igual a y' menos meio mi y. Então, se a gente olhar bem, de novo, mi y' mais mi' y, tira o middle guy, corta o primeiro fator, corta o y, a gente quer então mi' igual a menos meio mi, ou seja, mi igual a e a menos meio t. E novamente a conclusão é que e a menos meio t vezes y, pelas contas que a gente fez, linha é igual a, de novo vamos multiplicar isso daqui aqui, 2 e a menos meio t cosseno de t. Integrando os dois lados, a gente fica, isso é 2 integral de menos meio de t cosseno de t dt, mais uma constante, passando isso para o outro lado. Novamente, essa integral aqui é só um exercício de integração por partes e nos dá c e a meio t menos 2 sobre 5 cosseno de t menos seno de t, 2 seno de t. E se a gente quer que o y de 0 seja igual a a, basta nós colocarmos t igual a 0 aqui e calcular o y em t igual a 0. Ou seja, dá c vezes 1 menos 2 sobre 5. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Ou seja, o c, se o y de 0 é a, então o c é igual a mais 2 sobre 5. As soluções dessa equação são muito interessantes, pois quando c é igual a 0, a gente tem uma equação cujo gráfico é senoidal, algo assim. Mas quando c é positivo, esse gráfico senoidal começa a crescer exponencialmente.
E quando C é negativo, ele começa a decrescer exponencialmente. Então você tem comportamentos muito diferentes de soluções quando C é positivo e quando C é negativo. E eu fico por aqui. Agradeço a atenção. Desejo bons estudos. Por favor, anotem as dúvidas de vocês. Tentem fazer a lista e me procurem. Se a gente tiver um bom diálogo, vocês vão ir bem na matéria. Até mais. Boa semana.